Muito bem, estamos de volta com o canal Professor e a Doutora, hoje com um assunto que as pessoas continuam tendo dúvida, porque é um assunto complexo, que está ligado a patrimônio, bens, direito, o que é do filho, o que não é do filho, enfim. Esse tema todo que a doutora trabalha no dia a dia vai trazer de maneira prática, fácil entendimento, que é o slogan do nosso canal. Um jeito simples de falar dos seus direitos e de outras coisas. Roda a vinheta! Muito bem, doutora Emanuele Speser Colombo, tudo bem? Tudo bem, professor? E você? Espetacularmente bem, obrigado Sim. Pelos 1.400 inscritos. Em 30 dias, doutora, conseguimos mais 400 inscritos. As pessoas estão gostando dos nossos vídeos, doutora Emanuele. Muita gratidão, estamos muito felizes e continue se inscrevendo aqui no canal, deixem o seu like, os seus comentários, pra gente continuar voltando aqui pra vocês. Muito bem, nossa meta até o final do ano são 3.000 inscritos. Eu acho que a gente está bem encaminhado. Lembrando que a gente sempre traz temas que fazem parte do dia a dia. A gente usa linguagens aqui de comunicação para que você possa entender. E acredite, um desses temas, um desses assuntos, quer você goste ou não, sim, porque tem assuntos que são chatos mesmo. Sim. Faz parte, um dia farão parte da sua vida. Sim. É isso que a gente traz para vocês. Conhecimento com linguagem de comunicação simples de entender, com técnica, com tecnia. Não tem invenções aqui não, aqui tem experiência, aqui tem conhecimento. É isso que a gente traz para vocês. Foi bonito isso? Ó, show de bola, você arrasou na introdução. Continue dando like aí, se inscrevendo no canal. Direto ao assunto, doutora, que o povo quer saber do assunto. Doutora, que confusão doação. Continua dando. Sempre que se fala de patrimônio, doação de bens. Ah, é tudo meu, eu posso doar para quem eu quiser. Ah, eu tenho 10 filhos, mas eu quero doar todos os meus bens somente para um filho, etc, etc, etc. É você que vai falar, mas Sim. Todo mundo, de alguma forma, é afetado por isso, né, doutora? Então fala um pouco dessa coisa de doação primeiro, dá um apanhado geral sobre doação. O que vem a ser doação? A doação é um ato de liberalidade, então ela não é uma transferência onerosa de patrimônio, como é na compra e venda propriamente. A doação, ela é, como eu disse, uma liberalidade, ou seja, a transferência de um bem sem a contraprestação por isso. Então, a doação, ela vem como uma forma de planejamento sucessório também, que é a partilha dos bens em vida. O que é planejamento sucessório? Planejamento sucessório é quando você planeja a sucessão, né? Para depois da sua morte, como que você deseja, para quem você deseja que seus bens vão, como que você deseja que seja o seu funeral. Então, existem várias coisas que podem compor um planejamento sucessório. E várias formas também. A gente já trouxe aqui uma das formas, inclusive, que é a holding. Sim, a holding, ela é uma das formas de planejamento sucessório, não é a única, existem diversas, né? E a doação, então, vem como uma das formas de planejamento sucessório. Eu vou anotar aqui porque eu vou voltar nesse assunto aqui, mas para não tirar a sua linha de raciocínio, continua, por favor. Então, trazendo a doação como forma de planejamento, a gente faz uma estratégia de partilha em vida. Então, aquela pessoa, ao invés de fazer um testamento que só vai ser cumprido para depois da sua morte, na partilha de bens em vida, todos os bens já são transferidos para quem quer que ela deseje, né? Claro que a gente consegue colocar aí várias cláusulas para também trazer segurança para aquele doador. Então, esse ato aí, ele é composto pela liberalidade, mas também que não deixa o doador inseguro. Então, existe a forma aí de compor as duas coisas num ato só. Tá, vamos por parte, já diria o poeta. Jack Stripador, por parte. Já diria o poeta. O pai ou a mãe podem... Vamos lá, os caras têm 5 filhos. Sim. A família tem 5 filhos. E o pai e a mãe decidem o seguinte: nós vamos doar 90% do patrimônio para um filho, que foi o filho que cuidou da gente, que nos ajudou muito mais em relação aos outros. Eles podem fazer isso porque o patrimônio é deles? Sim ou não? Não. N-A-O. Mas não é deles? Não está no nome deles? No direito existe um instituto que se chama... Desculpa. Imagina, o Instituto da Legítima. O que é a legítima? É 50% do patrimônio da pessoa que deve ser destinado aos herdeiros necessários. Uhum. Então, estes 50% não podem ser dispostos para quem quer que seja, né? Então, eles têm que ser destinados para os herdeiros necessários, que são cônjuge, ascendentes e descendentes. Então, esse patrimônio, 50%, vai definitivamente para esses herdeiros necessários. Os outros 50%
podem sim ser destinados a quem quer que seja, inclusive o próprio filho, um dos filhos, que cuide dos pais. Essa, inclusive, é uma orientação que a gente dá para os nossos clientes que desejam que este filho tenha a maior parte na herança, né? Porque sim, o filho necessariamente que cuida do pai não é o que necessariamente vai herdar mais. Não existe isso no direito. A não ser que os pais doem os outros 50% que não fazem parte da legítima para este filho. Tá. Então também é uma forma de planejamento sucessório. Então, caso um pai ou a mãe, ou ambos, né, queiram doar 90% do patrimônio para um determinado filho, vamos lá, em duas hipóteses, que ele cuidou mais do casal, ou ainda que ele é o mais pobrezinho da turma. É o que tem menos grana, é o que tem menos condições financeiras da turma toda. Só poderá fazer isso com o aval dos outros, é isso? Ou não? Se os outros filhos concordarem com isso. Não, se os outros filhos concordarem, aí não haveria problema, né? A gente colocaria tudo isso no papel, haveria o aval. Mas caso não haja esse aval, essa doação pode ser questionada futuramente. Porque os pais só poderiam doar os 50% que não fazem parte da legítima. Os outros 50% seriam divididos entre os demais, perdão. Então, por exemplo, eventualmente num cenário em que sejam 2 filhos, esse pai, o que ele pode fazer? Pegar os 50% que é livre, doar para um dos filhos, que foi o filho que mais cuidou, que vai cuidar dele da velhice, ou que está cuidando. Então, os outros 50% dividir em 2. Então, a gente teria 75% para o filho, que vai cuidar do pai ou que cuida, e os outros 25% para o filho remanescente, né? No caso de 2 filhos. No caso de mais, os outros 50% tem que ser divididos pelo número de filhos. Vamos complicar um pouquinho aqui. Vamos complicar um pouquinho, doutora, que o povo quer saber. Vamos complicar. Qual o papel do genro, da nora? Eles podem apitar nesse caso aí em algum momento ou não? São só os filhos e as filhas. No caso, não precisa da assinatura do cônjuge, porque o filho estará recebendo um patrimônio. No caso, só precisa do aval do cônjuge, daquele herdeiro, se for uma transferência de bens, no caso de uma doação ou de venda pelaquela pessoa. Mas se o cara é casado em comunhão total de bens? Então, neste caso, ele não necessariamente precisa assinar, mas se for em comunhão universal, ele também vai receber. Então, por exemplo, eu tenho um filho, vamos lá, eu tenho um filho que é casado no regime de comunhão universal de bens. Neste regime de bens, especificamente, o que o casal recebe de doação ou de herança comunica no patrimônio. Sim. Essa é a regra, comunica. Então, a minha filha vai receber um bem doação. Se ela é casada na comunhão universal de bens, vai comunicar no regime. Eventualmente, se divorciarem, esse cônjuge, o marido, terá direito a 50% do patrimônio que a esposa recebeu em doação. Essa é a regra. Entretanto, no planejamento, a gente analisa todos esses pormenores, o regime de bens dos filhos, inclusive, para colocar cláusula no interesse dos pais, no interesse dos doadores. Então, os pais podem fazer a doação com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, o patrimônio que a filha receber não será comunicado no regime, então, em caso de divórcio, esse cônjuge não terá direito neste bem. Então, a gente consegue incluir, sim, cláusulas na doação para deixar esse ato seguro. Cláusula de incomunicabilidade, cláusula de impenhorabilidade também é uma opção. Inclusive, se os pais não quiserem que os filhos vendam esses bens, não se desfaçam dos bens, também é possível colocar uma cláusula de inalienabilidade que impede a venda ou a doação pelo filho, tá? Então, tem várias cláusulas, a gente usa dessas cláusulas para trazer segurança para este planejamento sucessório no interesse da família, tá? Após diversas reuniões e tudo mais. Você falou uma palavra importante. Aliás, eu vou gravar mais um vídeo de empreendedorismo para novos empreendedores, que o pessoal está pedindo, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo aí. O planejamento, você falou essa palavra, que é que a maioria dos empreendedores novos não fazem. E aí acabam quebrando aí. Mas a gente vai dar uma forcinha, vai ajudar num vídeo que a gente vai gravar sobre isso. Planejamento, a importância desse planejamento, que a gente vê que muita gente não faz. Tá todo mundo curtindo a vida, a família, almoço e domingo. Infelizmente, as coisas, o tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo, né? E um dia vão fazer falta a família. Esse planejamento antecedente deixa todo mundo mais confortável e melhor para decidir as coisas e o rumo de cada um. Ou
Como é que está funcionando isso? Ou as pessoas ainda preferem, não, na hora que faltar um ente querido, a gente senta todo mundo para discutir as coisas. Quem é o quê, quem tem poder do quê, quem manda no quê, de quem é o patrimônio, como é que se divide isso. Como é que está o mercado atual em relação a isso? Sim. Desde a pandemia, a gente tem tido um cenário crescente, né? Depois que a pandemia esfriou, infelizmente os números vêm diminuindo, mas ainda é bem mais comum do que antes da pandemia que seja feito planejamento sucessório. Antes, então, né? Isso. Tá. Então, as famílias procuram porque elas hoje têm mais ciência que a vida ela é finita, né? A única certeza que nós temos é da morte. E o casamento, ele vai terminar, todo casamento termina ou pelo divórcio ou pela morte. O vínculo matrimonial, ele vai finalizar ou pelo divórcio ou pela morte, né? Então, as pessoas têm tido mais ciência disso e têm buscado fazer a partilha dos bens ou pelo testamento, ou a partilha em vida, ou mediante a holding, né? Por meio das mais diversas formas aí. Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que muitas pessoas erram em não procurar um advogado, né? Apesar de ser possível fazer a doação sem o auxílio de um advogado, não é o recomendado. Porque todas essas cláusulas que a gente opõe no instrumento, justamente para fazer esse planejamento, para não haver nulidade, isso o cartório acaba não observando, porque eles têm diversos casos. Isso quem faz é o advogado. O advogado vai sentar com a família, o advogado que vai entender as particularidades daquela família, quais as seguranças que o doador deseja, tudo isso é o advogado. Profissional neutro e capacitado para isso. Isso. Ele vai pode representar todas as partes, tanto o doador quanto o donatário, para entender a dinâmica familiar, para trazer o êxito que aquela família espera. Por isso, a orientação é que você sempre busque o seu advogado de confiança para fazer esse planejamento. Valores. Como é que o advogado cobra esse tipo de trabalho? É sempre um valor fixo? Como é que você sempre, já foi falado em outro vídeo nosso aqui, que a tabela da OAB é referência para os serviços que vocês prestam, que os advogados prestam. Neste caso, existe um valor fixo, normalmente um variável, dependendo do conjunto de coisas que precisa se estudar e se trabalhar. É isso, né? Isso. Para os honorários advocatícios, a gente considera o montante do patrimônio a ser individualizado, porque a responsabilidade do advogado é sobre o patrimônio, né? Então, o advogado tem responsabilidade sobre tudo o que está sendo partilhado. Por este motivo, os honorários eles são precificados com base no acervo a ser partilhado, no montante total. Isso também se aplica aos emolumentos de cartório, tanto o tabelionato de notas quanto o registro de imóveis, que também são calculados sobre o acervo patrimonial, sobre o montante a ser partilhado. E além disso, nós temos também a incidência do imposto, que também é um percentual de 1 a 7% sobre o patrimônio. Também aí precisaria ser individualizado para ter a noção real do valor do tributo. Tá? Então, tudo isso, todos os custos e valores são proporcionais ao montante que será partilhado, tá? O planejamento, no caso do planejamento sucessório que a doutora tão bem relatou aqui, vai fazer o quê? Facilitar o entendimento da família, dos entes, de todos os envolvidos. Por quê? Porque a família cresce, se constitui, cada um segue o seu rumo, cada um tem o seu trabalho, e quando constrói isso num planejamento, tudo fica mais simples. Por quê? Porque o advogado, com a competência e com as credenciais que já conhece o tema, senta com todos os familiares até chegar num acordo que seja comum e interessante a todos os envolvidos. Resolve, assina, cada um sabe como vai ser, cada um continua seguindo a sua vida. Por quê? Porque houve um planejamento, houve uma antecipação, houve um estudo adequado envolvendo as pessoas e os profissionais capacitados. É isto, ok? Então, fica a dica da doutora e esse meu reforço aí, mais didático aí da área da administração. É importante deixar claro para eles, professora, que o planejamento, ele vai desde o interesse das partes lá na primeira reunião, todo o trâmite, né, para essa partilha em vida, todo o acompanhamento em registro de imóveis, em tabelionato de notas e, inclusive, o que muitas pessoas desconhecem, é que a gente também planeja a redução de uma carga tributária, para que essa família faça pelo caminho adequado que também preserve esse patrimônio. Quanto menos ela pagar, mais patrimônio ela terá. Muito bem, mais alguma coisa? Não, somente isso. Mais um show de bola da doutora Emanuele, numa linguagem simples de entender,
Afinal de contas, nunca é demais falar que o nosso slogan qual é mesmo? Um jeito simples de falar dos seus direitos e outras coisas mais. E que vocês possam entender, gostando ou não do tema, do assunto, a gente só traz aqui para os nossos vídeos de maneira séria, honesta, profissional e correta, sem viagem na maionese, como se diz aí, doutora. Assuntos e temas que interessam, sim, a você, ao teu filho, ao teu irmão, ao teu amigo, às pessoas que estão ao seu redor. Portanto, dê um like aí, inscreva-se no canal, porque isso nos ajuda a buscar mais temas, mais assuntos, e é isto que a gente quer trazer para vocês. Beleza? É isso aí, professor. Muito bem, que Papai do Céu possa abençoar você, suas famílias e seus entes em todos os dias que estão por surgir. Valeu!